primeiro eu queria agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, né? É uma honra estar aqui no evento com essa grandiosidade toda, e vou falar um pouquinho sobre as plantas alimentícias e por que são consideradas como uma riqueza negligenciada. Então, a ideia é tentar valorizar o máximo possível essas plantas, né? Então, eu preparei uma divisão na conversa, que seria, primeiro, definir o que é punk, ou plantas negligenciadas, né? Existe uma variação de nome, ver se são sinônimos, né? Depois eu vou falar algumas curiosidades sobre os primeiros registros que tiveram sobre as plantas que eram consumidas desde a época do descobrimento do Brasil. E depois vamos lá justificar por que resgatar, por que estimular o consumo dessas plantas alimentícias não convencionais, e no final, proposta de como é que pode ser esse resgate. É uma pincelada em cada um desses temas, mas sempre com esse objetivo, né, a valorização desse conhecimento, dessas informações, que há milênios ocorrem, né, e muita gente se perdeu. Primeiro, a definição de punk, né? Punk já está no plural, plantas alimentícias não convencionais, é um termo que foi definido por nutricionista Arteche e o Knupp, né? Os dois fizeram um benefício de dar um nome também que acabou sendo motivo de valorização dessas espécies. Há muito tempo atrás, a própria Ipamig, né, que chamava de ervas comestíveis, tanto é que esse livrinho que está no slide é uma das poucas publicações que ocorreram há 30, 40 anos atrás sobre esse tema. Se bem que eu tenho registro de revistas aqui da década de 30, 20, que já colocavam algumas plantas alimentícias, chamavam de plantas indígenas. Isso é curioso, porque uma dessas plantas indígenas era o próprio Ora pronobis. Mas vamos lá definir o que seriam plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas que não fazem parte da nossa culinária comumente. Esse termo é relativo por quê? Porque em alguns lugares, para alguns pode ser considerado uma punk, ou uma das punks, né? E para outros locais não. Por exemplo, nós estamos vendo aí a cúrcuma, que em boa parte do Brasil é considerado um alimento não convencional, né? É um alimento que poucas pessoas utilizam na culinária, mas na Índia é parte da sua culinária tradicional, principalmente com o curry, né? E a outra planta, que seria o Crocus sativus, que é o açafrão, né? Aliás, ambas são chamadas de açafrão, e essa é uma primeira curiosidade, né? Os nomes populares eles vão variar bastante. Com relação a essa terminologia, aí está uma definição: plantas alimentícias não convencionais que não são usadas comumente. É capaz de muitas dessas começarem a ser utilizadas de forma rotineira e deixarem de ter essa denominação punk. Então, vamos lá ver um pouquinho da história, né, o registro da história, e se fosse possível, né, um curso, aula sobre esse tema, a gente ia perceber que no comecinho do descobrimento do Brasil, óbvio, né, em função da dificuldade de identificação de plantas, algumas espécies já eram relatadas, né, como o xenipapo, o inhame, vários tipos de palmitos, urucum, e na própria carta de Pero Vaz de Caminha já tem, inclusive, elogio. A gente vai ver uma frase do Caminha sobre o inhame, né? E o Hans Staden, quando fez a sua passagem pelo Brasil, também relata algumas plantas, e essas pimentas, provavelmente do gênero Capsicum, é difícil, né, porque não existia necessidade da nomenclatura científica, nem tinha ainda, né, ainda não tinha regra da denominação científica, né? Linneu vai surgir mais ainda alguns séculos depois, né? Mas o curioso é isso, né? Então aí nós estamos aí uma pintura bonita, né, do Cândido Portinari, identificando a primeira missa do Brasil, e aí está uma frase, né? Ele não come desse inhame, e aí o Pero Vaz Caminha, né, faz uma referência à questão da
saúde do índio, né? Então, ele faz essa frase que a gente encontra na carta, destacando o inhame. O Manuel da Nóbrega, a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, e aí já começam as inserções de plantas exóticas. Então, veja bem, as plantas que ele cita, né, alguns exemplos que eu coloquei, tem o figo, limão, laranja, a cidra, a uva, que não são plantas nativas, né? Então já começa a ter a influência europeia na nossa alimentação. José de Anchieta, né, o padre, ele relata a mangaba, o mucugê, né, tem variações de nome, inclusive tem cidade com esse nome, né? O ananás, planta nativa, né, o abacaxi, mas tem várias espécies de ananás ou variedades, e araticum. Tem uma ilustração, mas não necessariamente é esse araticum, né? Na época já se utilizavam os nomes indígenas, então não dá para se ter precisão de qual é a espécie que está sendo relatada. Aqui tem outras plantas citadas pelo padre José Anchieta, né, que é essa planta interessante, né, que é o feijão macuco, tem uma variação de nome, é um feijão que não se usa as vagens, né, se come a parte do tubérculo. Araucária, tem até algumas publicações interessantes demonstrando a origem do gênero Araucária já no Brasil, na América, né, não existia o Brasil na antiguidade, antes até do Neolítico. A sapucaia e a taioba. A gente vai perceber que a taioba ela vai se destacar na citação de vários autores, né? Tevé, Léry, Magalhães Gandavo, vão lá citar a taioba, o inhame e o pacová. O pacová não dá para ter certeza se é do gênero musa, o mesmo gênero da banana, ou se é Renealmia, que é do gênero do próprio pacová medicinal, né? Então, essa ilustração é do pacová, que ocorre muito na Mata Atlântica. A beldroega, citada por Léry, não é provavelmente uma planta nativa, né? Porque a beldroega a gente conhece, que é do gênero Portulaca, é uma planta exótica, né? É uma planta que não ocorria nessa época, foi trazida pelos portugueses. E aí, tem alguns autores que já tem uma lista extensa de plantas, né, e aí que a gente pode destacar nessa de novo, araucária, taioba, caraguatá, também não dá para ter certeza qual caraguatá, né, essa é uma publicação que eu achei os nomes científicos, mas tenho um pouco de dúvida, né, e as embaúbas, que comem fruta, né, o fruto dela, que é uma planta também de uso medicinal. Então, esse primeiro passo para a gente ver que já existiam referências sobre o uso de plantas espontâneas ou plantas nativas que faziam parte da culinária. É uma pena, né, que tem muitas referências que a gente não consegue checar o nome científico, né? Então, esse é o primeiro passinho. Tem várias publicações, Câmara Cascudo, a História da Alimentação, e vários outros textos que vão fazer referência a muitas plantas. Mas a gente vai percebendo que, na medida que vão surgindo os autores pós-século XVI, XVII, a quantidade de plantas exóticas, principalmente vindas da Europa, vai ser bastante significativo, né? E aí a gente começa a perder o registro dessas plantas, né? Segundo passinho nosso, né? Por que resgatar essas espécies que são consideradas negligenciadas, porque praticamente elas foram abandonadas, né? Primeiro, a gente tem uma infinidade de espécies já identificadas, alguns 250 mil, 350 mil, e isso das espécies que são as angiospermas, né? E dessas, tem 7 mil, cerca de 7 mil com uso potencial na alimentação, segundo a FAO. Mas só 150 espécies são cultivadas no mundo inteiro. E o que é impressionante dessas 150 espécies, né, milho, trigo e arroz, eles vão fornecer praticamente 60% das proteínas e calorias. E a gente sabe que elas não são fontes também interessantes de proteínas. Outra coisa que é importante, 9 espécies, né, das 150, 200, a própria FAO às vezes tem essas variações de números, né, dessas espécies, 9
representam 66% do cultivo, né? E outra coisa que é importante com relação à questão do aquecimento global, a gente está tendo uma perda significativa também em função da redução dos polinizadores, né? Principalmente as abelhas. E outro dado que é muito interessante, mas não no sentido positivo, é que, segundo a FAO, em um ano, no século passado, quase 75% da biodiversidade com potencial na alimentação foi perdido, né? Essa menor diversidade de alimento, obviamente, tem uma relação direta com o aumento de doenças crônicas não transmissíveis. E aí tem alguns exemplos, desde diabetes, hipertensão. A gente percebe mesmo, né, uma observação do dia a dia que realmente tem aumentado essas enfermidades, né? E aqui tem um exemplo interessante também do ponto de vista negativo, né? Existe na Micronésia também aconteceu alguma coisa semelhante com o México, que começou a estimular a produção de grandes culturas, começou a desvalorizar os seus alimentos tradicionais e depois parou de exportar em função de uma redução da demanda internacional. E aí, para recuperar todo o conhecimento tradicional, uma nova luta tem que ser feita, né? Mas é interessante, na Micronésia, né, esse trabalho de avaliação da própria FAO, né, a FAO que faz muitas essas observações. 55 variedades de bananas, 133 variedades de fruta-pão e 171 variedades de inhame, né, impressionante a quantidade. Peixes, né, existe também um número significativo. Começaram a colocar alimentos importados. Aí o que aconteceu? Doenças, carências de vitamina A e outros nutrientes. E agora começam a tentar retornar e estimular o alimento tradicional, principalmente a banana, né, que tem algumas variedades que são riquíssimas em vitamina A. Então, esse é um primeiro passo da justificativa do porquê resgatar essas PANCs ou esses alimentos negligenciados, né, que são desvalorizados. Aqui tem um exemplo de plantas que são do Cerrado, né? O Cerrado tem perdido uma área significativa. E quando a gente olha essas plantas, mostra para a maioria das pessoas, a maioria não conhece, né? Então, o veludinho do Cerrado, lobeira, coquinho-barão, gabiroba, xixá, cajuzinho e várias outras espécies que agora a gente começa a tentar justificar por que negligenciar, não valorizar, não preservar, começa a dar alguns probleminhas, né? E vamos falar um pouquinho do primeiro ponto de vista, que é o potencial medicinal dessas espécies. O buriti, citado muito pelo Luiz Rosa, né, tem um potencial na alimentação, no artesanato, muito grande. E na medicina, na saúde, também está começando a ser valorizado. Então, aí tem uma pesquisa, né, atividade antibacteriana e cicatrizante é o nome do artigo, né, quem quiser dar uma conferida é só colocar o título que acha o artigo. E aí mostra o potencial do buriti como cicatrizante. Aqui uma fruta também não muito conhecida, que é o murici, e aí um potencial muito grande, e é das raízes, né, nem do fruto, né, na inibição bacteriana de várias bactérias, algumas bastante conhecidas pelo dano que causa, né. Essa planta, a angaba, também com potencial hipotensor, né, isso é importante também, né, relacionado à pressão alta. Sempre ter cuidado, né, que às vezes são estudos pré-clínicos, estudos ainda feitos em cobaias, né, o que é importante são os ensaios clínicos, mas já é um bom indício quando se faz uma pesquisa pré-clínica para poder caminhar para os ensaios clínicos. E o baru, né, um grande potencial como antioxidante, lembrando que tem que assar para perder os fatores antinutricionais que são significativos no baru. Tá? Mas tem aí os seus usos como cardiovascular, né, nas enfermidades relacionadas ao coração, circulação e também anemia. Outra planta que é muito famosa é o umbu, né? O umbu também tem o potencial como antioxidante. Já vou falar um
pouco essa questão de ser antioxidante. A goiaba da serra é uma pesquisa relacionada à ação contra a diabetes, né, contra a hiperglicemia, e aí tem uma resposta interessante sendo já desvendada. Ainda está no começo, né, mas já tem um potencial para reduzir o efeito ou melhorar a ação da insulina, nunca vai conseguir substituir, né? Seria um tratamento coadjuvante. E a beldroega não é nativa, mas a beldroega tem uma revisão citada aí que tem uma quantidade enorme de artigos comprovando essas ações que são indicadas, anti-inflamatória, hepatoprotetora. Lembrando, né, que ela tem um teor alto de oxalato, mas daqui a pouco eu comento. E o que as plantas, as frutas nativas do Brasil, não tão conhecidas pela população, exceto em algumas regiões, elas são riquíssimas como antioxidantes, né? Combatem os radicais livres, e aí tem um trabalho com casca de pequi, semente de cagaita e semente e casca de aracticum, né? Outras também com potencial altíssimo antioxidante, mangaba, guabiroba e cagaita de novo, né? Um segundo artigo mostrando o potencial antioxidante. Esse trabalhinho excelente, interessante, né, do pessoal da Unifesp, com frutas nativas, né, jabuticaba, que muita gente sabe que é nativa, araçá, cagaita, cambuci, jabuticatobá, jenipapo, mangaba, pequi e pitanga. Tá? Então, plantas riquíssimas como antioxidantes, e aqui ele cita até alguns números, né, lembro que a gente comentou lá 250 mil espécies. Aqui já são citadas 50 mil espécies comestíveis. Esses números variam bastante, depende da publicação, né? Na verdade, não tem um catálogo mundial sobre as frutas e outros alimentos disponíveis, né? Aqui realça um pouquinho, esse dado já peguei do artigo, né? E o Brasil com 18% de biodiversidade do planeta, né? Uma coisa que é interessante, e aí vem o melhoramento genético, vem a genética justificar, né, que a pitanga é propagada principalmente de forma sexuada, e com isso ela tem uma variação muito grande de princípios ativos, né, e no ponto que está sendo colocado do artigo, com relação a carotenoides. Então a gente vê lá que existe um potencial muito grande de melhoramento para produzir variedades com teor muito alto de carotenoides. Aqui eu vou fazer só uma explicação muito rápida. A gente percebeu que as frutas são realmente grandes fornecedoras de antioxidantes, né? E esses antioxidantes, eles podem atuar em várias etapas, por exemplo, com relação ao dano do DNA, né? Desde reduzir a ciclooxigenase, o fator de necrose tumoral e outras substâncias que são relacionadas ao processo inflamatório. Tá? Se não conseguir debelar nessa primeira etapa, pode ainda a fruta fornecer antioxidantes e reduzir a oxidação de lipídios, de proteínas e do próprio DNA, já começando a tentar evitar. Não conseguiu, ainda tem uma chance dessas frutas interferirem na redução de radicais livres e gordura corpórea, então, os antioxidantes. E aí as frutas, né, são superiores até a plantas famosas, como são os condimentos, que são mencionados como fontes de antioxidantes. Aqui um trabalho interessante, que é uma planta que chama peixinho lambari, né? E um dos trabalhos que se faz muito é a questão de toxicidade. Aí está usando aqui um microcrustáceo, né, para provar que a planta não é tóxica, né? E aí revelou uma atividade antimicrobiana fabulosa e o potencial antioxidante. Com relação à parte nutricional, coloquei alguns dados aqui, essa é uma 128,8 do pequi, é quanto que ele fornece de vitamina A para crianças, né? Então ele oferece muito mais do que 100%. Então o que eu destaco aqui é o pequi, que a gente está vendo aí, e algumas outras plantas, também todas frutas nativas, né? Com relação à vitamina C, a mangaba, 663%. Isso significa que 10 a 20 gramas de mangaba já é o suficiente para
fornecer vitamina C. Lembrando que a laranja é 40, 45 miligramas. Tá? Por que esses dados são surpreendentes? Porque na nutrição é considerado uma ótima fonte, só que mostrando também a acerola, né, a variação, tem até variação, chega até 3.000, mais uma importância para o ponto de vista de melhoramento genético. A nutrição trabalha com esses dados. As fontes excelentes, alimentos que são considerados fontes excelentes, é quando eles dão mais de 20%. E aí dá para perceber o pequi e a mangaba, né? O pequi com relação à vitamina A e a mangaba com vitamina C. São só exemplos, né? São inúmeros exemplos, em função do tempo, coloco alguns. Aqui, a relação de vitamina C, uma planta que é muito docinha, que é a gabiroba, ela chega a fornecer de vitamina C 383 miligramas. Ela tem a vantagem em relação a algumas outras plantas ricas em vitamina C, porque não é tão ácida, né? Ela é bastante docinha. Com relação ainda a o que pode ocasionar uma perda de uma punk, né? A negligência com relação a essa planta é o potencial de uso. Aqui nós estamos vendo aí uma palma, né? Uma cactácea comum no Nordeste e todo o potencial de consumo, das formas de consumo. Né? Imagina isso, como pode dar uma diversidade de nutrientes e também pode fornecer os componentes bioativos, né, os compostos bioativos. Uma coisa para nossa reflexão é se a gente conhece, por exemplo, essas plantinhas que ocorrem no quintal, né? Tanchagem, picão preto, Maria Pretinha, beldroega, deixa eu ver qual aparece, caruru, centelha asiática, dente de leão, muitas são nativas, né? Outras são exóticas. Então, uma reflexão importante também é por que essas plantas estão ao nosso redor, né? Elas foram trazidas das matas e de outras regiões quando o ser humano começou a ter vilas e cidades, ele começou a ter necessidade de plantar ao seu redor plantas de fácil cultivo, que crescem rapidamente, têm ciclos bastante rápidos. Então, essas plantinhas, elas têm um objetivo de estar ao nosso redor, que é, principalmente, fornecer alimento, né? Mas não posso deixar de falar que existem também alguns cuidados, né? Hoje tem alguns estudos que demonstram a questão dos fatores antinutricionais, e aí vem uma coisa que é importante. Aqui está algum exemplo, né, que são os teores de oxalato. Os oxalatos, eles têm uma função negativa, porque eles estão na fórmula, quer dizer, na forma iônica negativa. Então, quando eles são ingeridos, eles podem causar dois tipos de dano. Além de ser alguns cristais, né, que pode estar na forma de cristais, eles vão reagir com ferro, com cálcio, né, e quando é cálcio, por exemplo, quando eles realizam essa reação, né, negativo com positivo, se unem, passam no trajeto e podem parar nos rins e estimular a formação de cálculo renal. E o ferro também pode se unir ao ácido oxálico, a esse íon do oxalato, se unir, e aí a pessoa pode ter anemia. Existem outros fatores antinutricionais, mas aqui é só para dar um exemplo da importância de também ter esse olhar, né? Essas plantas, elas são espontâneas, do ponto de vista de seleção, elas foram criando, depois que elas foram abandonadas, deixaram de ser utilizadas, elas foram criando um mecanismo de defesa, né? E nessas defesas surgem os fatores antinutricionais, mas o melhoramento genético pode tentar reduzir de forma significativa. O que não aconteceu com o espinafre do gênero Spinacia, né? E nem com o espinafre do gênero Tetragônia. Os dois têm um teor altíssimo de oxalato. Com relação a como trabalhar com plantas que são ricas em ácido oxálico ou oxalatos, é o cozimento, né? O cozimento já reduz muito, né? Bastante, diminui bastante, aí fica viável comer. Mas também é importante dizer, né, que isso não quer dizer que a pessoa vai comer um pouquinho que já vai ter algum efeito negativo, né? Boa parte dos alimentos que a gente consome também são ricos em oxalatos, como rúcula, a própria folha de rabanete, né? Às vezes você vai fazer
como na culinária, se bem que a gente tem que refogar, né? Não dá para comer a folha crua. São riquíssimas em oxalatos. Tem uma plantinha que chama azedinha, do gênero Rumex, que também tem um teor alto de oxalato. O problema, às vezes, é o consumo cru, como ocorre com essa planta que está no meio, né, que é a beldroega. A beldroega é consumida em salada. Então, temos que estar aí preocupados com os teores, os fatores nutricionais, mas tem a gastronomia, a nutrição, que nos ajuda, né, a fazer os pratos com redução dessas substâncias. Bom, como resgatar? Então, alguns exemplos relacionados à nutrição, e agora vem a proposta de como resgatar. O primeiro passo de resgate são os trabalhos de etnobotânica, né? Não coloquei aí, mas só para a gente conversar, são aquelas pessoas, os pesquisadores, né, que às vezes se desgastam na procura, conversando com a população, verificando o que se consumia. Então, esse é um passo importante, aliás, é um passo importante tanto no resgate dos alimentos convencionais, como no resgate de princípios ativos. A genética, o melhoramento genético, a seleção, ela pode alterar de forma significativa. E aqui a gente vê um exemplo interessante, pegando uma planta silvestre, que seria, por exemplo, um alimento não convencional, que é a mostarda, que está aqui, né, a mostarda Brassica oleracea. Aliás, oleracea já quer dizer que é uma hortaliça, né? A partir dessa planta, via seleção artificial, surgiram várias Brassicas oleráceas, né? Desde couve de Bruxelas, brócolis e outras, né? Então, aqui dá um exemplo desse material genético à disposição de ser utilizado para geração, inclusive, às vezes, de outras plantas que são diferentes, né? Aqui vocês têm também a capacidade dessas plantas, e hoje, com engenharia genética, com a questão genômica e outros fatores relacionados ao melhoramento genético, conseguir utilizar diretamente uma informação genética, e no próximo slide eu vou já mostrar um exemplo disso, né? Um exemplo só teórico, né? Mas aqui está dizendo, né, dentro desse site, a importância dessas plantas silvestres para usar como melhoramento genético, né? E aqui os avanços da genética nessas últimas décadas proporcionam com que a gente vai via marcador molecular, o marcador genético, né, que a gente consiga identificar no DNA já alguns genes, né, alguns locais com características que são interessantes, e às vezes incorporar já numa planta de cultivo convencional, né? Então, hoje é possível, com a engenharia genética, a gente acelerar, né? Então, esse banco que está ao nosso redor de plantas, que a FAO citou a perda grande da biodiversidade, se tivesse todo esse potencial, a gente poderia estar aí, né, principalmente os geneticistas, os engenheiros agrônomos, florestais, biólogos, trabalhando para acelerar essa alteração, né? E aí, de novo, mais um potencial, né, isso aqui com relação à Ora pronobis, demonstrando a variabilidade genética, que é importante também como ferramenta para o futuro melhoramento genético, que é uma pesquisa feita com 5 clones, e aí o que interessa muito, né, aqui está destacando um teor altíssimo de proteína, né, um teor importantíssimo dos aminoácidos essenciais e não essenciais, né, fenilalanina, lisina, treonina, isoleucina, e aqui mostra a variação que pode para aumentar mais ainda o potencial da espécie Ora pronobis do gênero Pereschia, né? Outra forma de resgate, além da etnobotânica, do trabalho com melhoramento genético, tanto a partir de planta silvestre, como também trabalhando do melhoramento genético de outras espécies, utilizando genes ou partes do DNA, e também existe essa forma de resgate, que são os bancos de germoplasma, né? Um bastante conhecido é da Embrapa, mas muitas faculdades tem que ter o registro, né, desses bancos, mas são uma outra forma de preservar o conhecimento, né? Então, aqui tem o link da Embrapa, que tem um banco de germoplasma famoso, né?
que dá para ser utilizada. Finalizando, só para curiosidade, a literatura nossa vai ser uma maneira, às vezes, de resgatar algumas plantas, né? Então, aqui nós temos aí a citação aqui do juazeiro, né? Na planta, né? Do Patativa do Assaré. A nossa cora coralina, citando a mangaba. E o último slide, como é que gera esse conhecimento sobre essas plantas tradicionais? A união da academia com o saber popular. Então, o Miyakoto, nessas regiões, encontra gente que não sabe ler livro, mas que sabe ler o mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu analfabeto. Ou seja, tem muita informação com a população, com as comunidades tradicionais, e se a gente não acelerar, a gente acaba perdendo. Então, muito obrigado pela oportunidade, e o objetivo principal foi esse: vamos valorizar essas plantas alimentícias não convencionais e em relação ao seu potencial principalmente.